Os tributos federais são aqueles instituídos pela União com fundamento na competência tributária prevista na Constituição Federal. Eles representam importante fonte de arrecadação para a manutenção das atividades do Estado brasileiro em âmbito nacional. Por meio desses tributos, a União obtém recursos destinados ao financiamento de serviços públicos, programas governamentais, seguridade social, infraestrutura, fiscalização, defesa nacional e diversas outras atividades administrativas. Dentro do sistema tributário brasileiro, os tributos federais aparecem em diferentes situações do cotidiano. Eles podem incidir sobre renda, operações financeiras, comércio exterior, produção industrial, propriedade rural e diversas atividades econômicas. Muitas vezes o contribuinte sequer percebe quantos tributos federais estão presentes em operações comuns do dia a dia. Nesse vídeo eu vou explicar quais são os principais tributos federais, como eles funcionam e de que forma a União utiliza esses instrumentos para arrecadar recursos e influenciar a economia nacional. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! A Constituição Federal atribui à União competência para instituir diversos tributos, como impostos, taxas, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Cada uma dessas espécies tributárias possui características próprias e finalidades específicas dentro do sistema tributário. Entre os tributos federais mais conhecidos estão os impostos federais. Os impostos possuem característica importante. Eles não dependem de uma atuação estatal específica direcionada ao contribuinte. Isso significa que a cobrança do imposto não exige uma contraprestação individual do Estado em favor da pessoa que realizou o pagamento. Existem 7 impostos federais previstos expressamente na Constituição, que são o Imposto de Renda, nosso querido IR, temos também o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação. Um dos principais impostos federais é o Imposto de Renda. Ele incide sobre a aquisição de renda e proventos de qualquer natureza. Na prática, esse imposto alcança salários, lucros empresariais, ganhos de capital, rendimentos financeiros, aluguéis e diversas outras formas de obtenção de renda. O imposto de renda pode atingir tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. No caso das pessoas físicas, a tributação normalmente ocorre conforme faixas de renda estabelecidas em lei. Já no caso das empresas, a tributação pode variar conforme o regime tributário adotado e as regras aplicáveis à atividade econômica exercida. O imposto de renda possui grande relevância arrecadatória e também função econômica e social. Em alguns casos, a sua estrutura busca distribuir a carga tributária de forma proporcional à capacidade econômica do contribuinte. Outro imposto federal importante é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse tributo incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Sua cobrança normalmente ocorre no momento da saída do produto da fábrica para a produção nacional e no momento do desembaraço aduaneiro para produtos importados. Com o IPI, o governo pode alterar as suas alíquotas para estimular ou desestimular determinados setores produtivos. Em alguns momentos, ocorre redução temporária do imposto para incentivar o consumo e movimentar a economia. Em outras situações, produtos considerados prejudiciais podem sofrer tributação mais elevada. Todavia, aqui é importante falar que com a reforma tributária, o IPI tende a perder parte da sua relevância dentro da tributação sobre o consumo, permanecendo principalmente em situações específicas previstas constitucionalmente. Também merece destaque o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse tributo incide sobre operações de crédito, câmbio, seguro e operações relativas a títulos ou valores mobiliários. O IOF aparece em diversas situações
práticas em empréstimos bancários, financiamentos, compras internacionais realizadas com cartão de crédito, operações de câmbio e aplicações financeiras. Frequentemente existe a incidência do IOF. Além da arrecadação, o IOF possui forte função regulatória. A União utiliza esse tributo como instrumento de política econômica e financeira. A alteração de suas alíquotas pode influenciar o mercado de crédito, o consumo e a circulação de capital. Outro imposto federal relevante é o Imposto de Importação. Ele incide sobre a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Sua função vai além da arrecadação, porque ele também serve como mecanismo de proteção da economia nacional e da indústria brasileira. Quando produtos estrangeiros entram no país, eles podem competir diretamente com mercadorias produzidas internamente. O imposto de importação pode ser utilizado para equilibrar essa concorrência e proteger determinados setores econômicos nacionais. O imposto de exportação, por sua vez, incide sobre a saída de produtos nacionais destinados ao exterior. Embora seja menos frequente na prática, ele também possui finalidade econômica relacionada ao comércio internacional e à política econômica nacional. Outro tributo federal importante é o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Ele incide sobre imóveis rurais e leva em consideração aspectos relacionados à utilização da propriedade. Esse imposto possui ligação com a política agrária e com a função social da propriedade rural. A legislação busca estimular o aproveitamento adequado da terra e desestimular propriedades improdutivas. Por fim, temos o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, que é um tributo previsto na Constituição Federal, mas que ainda não foi regulamentado e não é cobrado. Por ser de competência da União, a sua implementação depende de aprovação de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. A Constituição também confere à União competências para criar impostos além daqueles 7 que estão discriminados no seu rol ordinário, podendo fazê-lo de 2 formas específicas, a residual e a extraordinária. A competência residual permite que a União institua novos impostos para fatos geradores que surgirem no futuro e que não tenham sido previstos pelo Constituinte original. A competência extraordinária permite a criação de impostos extraordinários, com caráter provisório, por conta de situações extremas de conflito internacional, quando houver a iminência ou o caso de guerra externa. Além dos impostos, a União também possui competência para instituir taxas federais. As taxas possuem natureza diferente dos impostos, porque dependem de uma atuação estatal específica relacionada ao contribuinte. As taxas podem surgir em razão do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. O poder de polícia corresponde à atividade estatal de fiscalização, controle e regulamentação de determinadas atividades privadas. Um exemplo comum ocorre na emissão de passaporte. Nessa situação, existe a prestação de um serviço público específico realizado pela administração federal, permitindo a cobrança de taxa. Também podem existir taxas relacionadas à fiscalização de determinadas atividades econômicas, controle administrativo, emissão de documentos e outras atuações específicas da União. Agora que já entendemos as taxas, vamos para as contribuições. As contribuições federais também ocupam uma posição extremamente importante dentro do sistema tributário brasileiro. Diferentemente dos impostos, muitas contribuições possuem destinação específica prevista constitucionalmente. Uma das contribuições mais conhecidas é a contribuição previdenciária. Ela possui finalidade relacionada ao financiamento da Previdência Social e da Seguridade Social. Empregados, empregadores, trabalhadores autônomos e diversos outros contribuintes realizam recolhimentos previdenciários destinados ao custeio de benefícios como aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade temporária e salário maternidade. As contribuições previdenciárias possuem grande relevância social porque ajudam a sustentar o sistema previdenciário brasileiro. Grande parte da arrecadação relacionada à Seguridade Social decorre dessas contribuições.
A reforma tributária também previu a criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo federal destinado a substituir gradualmente o PIS, a COFINS e o IPI, observadas as exceções constitucionais aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à Zona Franca de Manaus. Outro tributo federal relevante é a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ela incide sobre o lucro das pessoas jurídicas e também se destina ao financiamento da Seguridade Social. A União ainda pode instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecidas como CIDs. Essas contribuições possuem finalidade relacionada à atuação estatal sobre determinados setores econômicos. Um exemplo bastante conhecido é a CID, Incidente sobre Combustíveis. Nesse caso, a contribuição pode ser utilizada como instrumento de política econômica e financiamento de determinadas atividades relacionadas ao setor. Também existem contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Essas contribuições normalmente financiam atividades relacionadas a determinadas categorias ou entidades específicas. Além disso, a Constituição Federal autoriza a União a instituir empréstimos compulsórios, em hipóteses excepcionais previstas constitucionalmente. Apesar do nome empréstimo, que parece uma coisa assim voluntária, trata-se de uma espécie de tributo. Os empréstimos compulsórios podem ser criados em situações extraordinárias, como despesas decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou investimento público urgente e relevante. A característica peculiar do empréstimo compulsório está na previsão de futura restituição ao contribuinte, conforme regras estabelecidas em lei. É o empréstimo, vai ser devolvido, mas é compulsório. O contribuinte não pode decidir se ele vai emprestar ou não. Os tributos federais exercem funções variadas dentro do Estado brasileiro. Alguns possuem finalidade predominantemente arrecadatória, garantindo recursos financeiros para a manutenção da máquina pública. Outros desempenham importante função econômica, regulando comportamentos e influenciando determinados setores da economia. Em muitos casos, os tributos federais também possuem função social. A arrecadação obtida é utilizada para financiar saúde, previdência, assistência social, educação, infraestrutura e inúmeras políticas públicas. Na prática cotidiana, pessoas físicas e empresas convivem constantemente com tributos federais. O recebimento de salário, a realização de investimentos, a contratação de empréstimos, a compra de produtos industrializados e a importação de mercadorias são exemplos de situações frequentemente relacionadas à tributação federal. Compreender os principais impostos, taxas e contribuições da União permite visualizar como o Estado brasileiro obtém recursos financeiros e como esses tributos interferem nas relações econômicas e sociais do país. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda destinos. Conhecer o direito muda destinos. E eu quero dizer uma coisa importante para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma boa chance de que você seja uma pessoa que não desiste dos próprios objetivos. Muitas pessoas começam a estudar e abandonam o caminho logo nas primeiras dificuldades. Outras pessoas passam meses dizendo que vão começar, mas nunca dão o primeiro passo. E você está aqui. Você chegou até aqui. Isso já mostra uma característica muito valiosa. Talvez você tenha dúvidas sobre a sua capacidade. Talvez você olhe para as outras pessoas, para pessoas que já foram aprovadas, e você pense que elas possuem alguma facilidade especial. Talvez você esteja começando agora e você tenha medo de não conseguir acompanhar o conteúdo. Talvez você já tenha tentado estudar antes e tenha sentido que estava perdido. Mas a verdade é que essas dúvidas são mais comuns do que você imagina. Quase todo aprovado já passou por momentos parecidos. A diferença costuma aparecer quando a pessoa decide continuar, mesmo sem ter todas as respostas. Por isso, não subestime o poder da constância. Continue estudando, continue aprendendo, continue construindo conhecimento, um dia de cada vez. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes, um vídeo simples pode ajudar alguém a caminhar em direção a uma oportunidade que pode mudar a própria vida.
E falando em oportunidade, eu quero falar para você, quero apresentar para você o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Vou explicar como é que ele funciona. Ao longo de mais de 10 anos produzindo conteúdo aqui no YouTube, com mais de 1.000 vídeos publicados e mais de 50 milhões de visualizações nos meus vídeos, eu percebi uma dificuldade que se repete constantemente. Muitas pessoas querem estudar para concursos, mas não conseguem avançar, porque não possuem uma base jurídica sólida. Elas tentam estudar matérias complexas antes de entender os fundamentos. Elas assistem aulas avançadas sem compreender os conceitos básicos. Elas decoram conteúdo sem realmente entender o que estão lendo. E isso acaba gerando insegurança, desânimo e perda de tempo. Foi justamente pensando nessas pessoas que eu criei o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O material foi desenvolvido especialmente para quem está começando, para quem nunca estudou direito e também para quem já está tentando estudar, mas continua sentindo dificuldades. O conteúdo foi escrito em linguagem simples, com tom leve e amigável, para que você consiga aprender sem aquela sensação de estar lendo algo impossível de entender. Ao longo dos capítulos, você vai encontrar diversos exemplos práticos que ajudam a visualizar as situações e facilitam a compreensão dos assuntos. A proposta é fazer com que você construa uma base de conhecimento de forma organizada e gradual. Quando a base é forte, todo o restante dos estudos se torna mais fácil. Além disso, você também recebe o curso Aprovação Acelerada como um bônus. Esse curso contém 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar de forma mais eficiente. Dentro desse bônus, você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos para concursos, como definir o seu caminho dentro do universo dos concursos públicos, como desenvolver a mentalidade de quem realmente passa e como utilizar técnicas para aprender mais rápido. Afinal, não basta apenas ter acesso ao conteúdo, também é importante saber estudar da maneira certa. Muitas pessoas passam meses ou anos estudando sem estratégia. Outras gastam dinheiro com inscrições e provas sem terem construído uma base adequada. Isso gera frustração e atrasa a aprovação. Quanto antes você aprender a estudar corretamente, mais perto você vai estar dos seus objetivos. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode entrar, pode baixar os e-books, pode ler os materiais e decidir se ele é mesmo para você. Então, recapitulando, no Direito Básico para Concursos você tem acesso a 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas no curso Aprovação Acelerada, que vão te explicar como estudar melhor para ter a sua aprovação mais rápido. E o Direito Básico para Concursos tem garantia de 7 dias, então você pode entrar, acessar os e-books, ler os materiais e verificar se faz sentido para a sua realidade. Se você quiser conhecer os detalhes, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Você não precisa se sentir pressionado. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. Continue estudando de qualquer forma. Continue investindo no seu aprendizado. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de acessar esse conteúdo organizado e pensado especialmente para iniciantes. Mas você também pode continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Eu já gravei mais de 1.000 vídeos gratuitos e organizei esse conteúdo em diversas playlists. Se você assistir alguns vídeos por dia, se você estudar um pouco todos os dias e mantiver a disciplina, em pouco tempo você vai perceber uma diferença muito grande no seu conhecimento. O mais importante é não abandonar o seu projeto. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando que é possível evoluir. Agora eu quero fazer um convite especial. Eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo e continue aprendendo hoje mesmo. O próximo vídeo pode esclarecer exatamente a dúvida que está impedindo você de avançar. Eu espero encontrar você ali. Até!